O fim da greve dos caminhoneiros decretada nesta semana deixou reflexos para os brasileiros que ainda colocam a vida em ordem depois de mais de 10 dias com escassez de combustível, suspensão de diversos serviços e falta de alimentos nos supermercados. Mas dessa mobilização da categoria deixou um alerta para as eleições. Sobre isso, a gente conversa aqui no estúdio com a consultora política Gil Castilho. Oi, Gil, boa noite para você. Boa noite a todos. Seja bem-vinda aqui no Band Cidade. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Gil, essa grande mobilização dos caminhoneiros Brasil afora deixa alguma herança, alguma lição, algum alerta para os candidatos nessas eleições? Eu acho que nesse primeiro momento deixa mais alertas, né, do que em outras ocasiões. A gente viu aí um reflexo que já foi percebido, de certa maneira, nas eleições de 2016, que é, primeiramente, uma sensação de total descrédito, de desconfiança com a classe política, né? Com as paralisações, a gente viu aí até muitas manifestações de pessoas repudiando mesmo a classe política. Para quem daqui a pouco mais de 100 dias vai passar por um processo eleitoral, isso fica um alerta bastante grande, né? Agora, duas questões foram colocadas, né? Que foi a cassação do mandato do presidente Michel Temer e também a intervenção militar, né? São pontos principais que meio que desviam um pouco da nossa democracia às vésperas das eleições, né? Exatamente, né? Eu vou citar, assim, rapidamente o estudioso Manuel Castells. Ele passou 40 anos estudando a relação entre comunicação e poder, né? E percebeu, ao longo disso, cientificamente, que quanto mais uma sociedade vive do escândalo, né, vive das notícias escandalosas, vive dos problemas com a classe política, mais essa sociedade se sente com raiva da classe política e mais ela se sente apartada do processo político. Então, o que acontece? Você acaba tendo uma exacerbação do sentimento com relação à política e, logicamente, daí vem as propostas mais extremistas e populistas, não é? Isso é um reflexo da raiva mesmo que o cidadão sente nesse momento. E os políticos têm que começar a perceber que precisam retomar um diálogo democrático para que essa normalidade ela se faça presente nas eleições que já estão aí. Agora, Gil, não adianta nada ir para a rua, mas não ir para a urna, né? É importante escolher o seu representante, participar desse processo eleitoral, que é um direito nosso conquistado. Exatamente, um direito conquistado depois de tanto tempo de não poder votar. E você tocou num fato assim, fundamental que eu acredito que vai ser um reflexo importante nas eleições de 2018. O que nós tivemos em 2016 já foi uma amostra desse processo. A gente teve um número muito grande, na grande maioria dos municípios brasileiros, de brancos, nulos e abstenções. Né? Se você notar, o Rio de Janeiro, por exemplo, teve 47% de brancos, nulos e abstenções. E isso é prejudicial para o processo democrático. Então, ao invés de não ir votar ou de votar no branco e nulo, é importante que as pessoas pesquisem um pouco mais sobre propostas e vida dos candidatos, né? Porque o tema corrupção, inclusive, é o tema que vai ser bastante tratado nas eleições e ele é facilmente possível de você verificar, né, a vida política do seu candidato. De uma pesquisa do Datafolha mostrou que 87% dos brasileiros foram favoráveis, né, à paralisação dos caminhoneiros. Mas a participação popular foi bem tímida, né? Os brasileiros apoiaram, mas ninguém foi para a rua. O que você achou da participação popular nesse contexto de greve? Eu acho que ela difere de 2013, né, quando as pessoas perceberam que podiam ir para a rua, que elas podiam fazer essa diferença. Houve talvez uma organização um pouco maior no sentido de manifestação de ir para a rua e nesse caso, nesse momento, a gente teve uma manifestação que iniciou-se com os caminhoneiros paralisando a categoria e também aí, logicamente, desencadeando um efeito em cascata que mudou a rotina das pessoas. Então, acredito que até por conta da mudança dessa rotina, as pessoas não foram à rua. E também porque elas acabaram focando em questões como conseguir combustível, conseguir o alimento. Foi uma coisa diferente. Acho que nós nunca vivemos na história recente brasileira algo parecido com isso, né? Acho que pegou todo mundo de surpresa. Quando o brasileiro quer se une, é possível mudanças, né? Gil, queria muito agradecer a sua participação aqui no Band Cidade, viu? Eu que agradeço pela participação. Obrigada. Boa noite.
Olha, e depois do intervalo no Band Cidade, os detalhes da previsão do tempo para este domingo, chances de chuva na região devido à chegada de uma frente fria. E ainda as dicas da nossa agenda cultural, que agita a região neste fim de semana. A gente mostra para você em instantes, não perca. Hora certa, 7h12. Band Cidade está de volta já já.